Números capítulo 4. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a som dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos. Será todo aquele que entrar nesse exército para fazer a obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas, qualquer quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por-lhe-ão por cima uma coberta de pele de texugo, e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais também sobre a mesa da proposição, estenderão um pano azul e sobre ela porão os pratos e os incensários e as taças e as escudelas, também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim e com a coberta de pele de texugo o cobrirão e lhe porão seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária e as suas lâmpadas e os seus estevitadores e os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem, e meterão a ele e a todos os seus utensílios a coberta e de peles de texugos, e o porão sobre os varais e sobre o altar de ouro. Estenderão um pano azul e com a coberta de pele de texugo cobrirão, e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e o porão no pano azul, e o cobrirão com a coberta de pele de texugos, e os porão sobre os varais, e tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os seus instrumentos com que os servem, os seus braceiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderá uma coberta de pele de texugos, e lhe porão seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabando de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão para que morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de todo o que nele há, o santuário e os seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coaitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis para que vivam e não morram quando chegar a santidade da Páreo, para que não morram. Falou mais o santuário, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a ação dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos, para cima até aos 50, contará a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para exercer o ministério da tenda da congregação. Este será o ministério da geração dos Gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas dos tabernáculos e na tenda da congregação,
e a sua coberta é a coberta das peles de texugo, que está em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar, em redor das suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo que adereçar para eles, para que ministrem todo o ministério de seus filhos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério. Será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o seu ministério das gerações dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás da idade de 30 anos para cima, até os 50 contarás a todo aquele que entrar nesse serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Essa, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o ministério na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas, as suas bases, como também as colunas do pátio em redor e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todo os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e com areis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. E este é o ministério da geração dos filhos de Merari, segundo todo o ministério da tenda, na tenda da congregação, debaixo da mão de Tamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coaitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação, o que deles foram as suas gerações foram 2.750. E estes são os que foram contados as gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava a tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados os filhos de Gerson, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério na tenda da congregação, o que deles for contado segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais, foram 2.730. Estes são os contatos de geração dos filhos de Gerson, e todo aquele que ministrar na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, por todo aquele que entrou nesse serviço, para ministério na tenda da congregação. Foram, pois, os que foram neles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Angélica Lopes, obrigado para você também, Angélica. E se você não for inscrita, Angélica Lopes, se inscreve aqui e ativa o sininho de notificações, tá? Angélica, por favor, se você puder. Filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandato do Senhor pela mão. Angélica Lopes, obrigado, Angélica Lopes. E esses são os contados da geração de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandato do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os
que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrava a executar o ministério e a da administração e o ministério da carga na tenda da congregação, Angélica Lopes, é verdade, maninha, a palavra de Deus são maravilhosas, tá? Se você quiser, Deus abençoe todo dia, de segunda a sábado de manhã, tá, Angélica? Se você quiser assistir, mas não vai ter horário específico, tá, Angélica? Se você quiser assistir, fique à vontade. Os que deles foram contados foram 8.580, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Foram contados cada qual segundo o ministério e segundo seu cargo. E foram os que deles foram contados aquele que o Senhor ordenará a Moisés. Então, pessoal, esse foi o capítulo 4, 4 de Números, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 4 de Números quis transmitir para nós. Na hora, Angélica Lopes, obrigado, tá? Eu entendo suas correrias. E se você puder compartilhar com seus amigos a live com seus amigos, e se puder acompanhar e compartilhar com seus amigos, se você puder fazer esse favor para mim, Angélica Lopes. Agora, pessoal, o capítulo 5 de Números. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todos os imundos, por causa de contato com algum morto. Deixe o homem até a mulher, os lançareis fora do arraial. Os lançareis para que não contamine os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falará a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Obrigado, Angélica Lopes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: disse aos filhos de Israel, quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada e confessará o pecado que fez. Então, restituirá pela sua culpa, segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto e o dará aquele contra quem fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor do sacerdote, além do carneiro da expiação com o que por ele fizer expiação, semelhantemente toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxeram ao sacerdote será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas. Os que alguém der ao sacerdote será seu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo ela contaminada, e contra ela não houver testemunha, e no feito não houver apanhada, o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes por ela, se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele varão trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deixará azeite, nem sobre ela porá incenso.
porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará a água no jarro também. Tomará o sacerdote do pó que houve no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher, porém, perante o Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. Porá sobre as suas mãos e a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou e se não te apartasse de teu marido pela imundícia dessas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas se te apartar-te de teu marido e te contaminasse, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante entra nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer decair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, Amém. Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições no livro e com a água amarga as apagará. E a água amarga ao amaldiçoante dará beber a mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da pão da mulher, e moverá a oferta de manjares perante o Senhor e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará. E depois dará a beber a água à mulher, e havendo-lhe dado a beber aquela água, será que ela, se tiver contaminado e contra seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela, a amargura, e o seu ventre se inchará e a sua coxa decairá, e que a mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a e se a mulher, se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá a semente. Então é a lei dos ciúmes quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quanto sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúme de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela execute toda essa lei, e o homem será livre da iniquidade. Porém, a mulher levará a sua iniquidade. Então, pessoal, esse foi o capítulo 5, né, de Números. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 4 e o capítulo 5 de Números quis transmitir para nós. Agora, pessoal, o capítulo 6 de Números. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando o homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerás. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha,
desde os caroços até as cascas. Todos os dias o voto do seu nazereado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será deixado crescer as guedelhas, o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto nazereado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazereado santo será ao Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazereado, então, no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça, e ao sétimo dia a rapará. E ao oitavo dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, e o outro para o holocausto, e fará propiciação por esse que pecou no corpo morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor. E para expiação da culpa trará um cordeiro de um ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do seu nazireu no dia em que se cumprir o dia do seu nazireado. Trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mancha de um ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de um ano para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha por oferta pacífica, e um cesto de bolo asmos, bolos de flor de farinha com azeite amassados, e corois asmos untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. O sacerdote os trará perante o Senhor e os sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor com o cesto dos bolos asmos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e a sua libação. Então, Nazireu, a porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Então o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um bolo asmo do cesto de um coscorão asmo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeça do seu nazireado, e o sacerdote o moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é, santo o sacerdote juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espada da oferta alçada, e depois o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do narizeu que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que alcançar sua mão, segundo o seu voto, que fizer sim para conforme a lei do seu nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então, pessoal, esse foi o capítulo 4, 5 e 6 de Levítico. E espero que vocês tenham entendido o capítulo 4, 5 e versículo 6 de Números quis transmitir para nós, pessoal. Pessoal, essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar a live com seus amigos. Se você não me segue no Instagram, tá aqui na descrição da live, tá, pessoal? E se você não me inscreve, se você não for inscrito no meu canal secundário, se inscreve aqui que tá na descrição da live, pessoal. E não esquece de compartilhar com seus amigos. E Deus abençoando, pessoal. Amanhã vai ter mais live para vocês, tá, pessoal? Então, até amanhã, pessoal.